Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o livro do profeta Daniel, mais um pouquinho sobre o livro do profeta Daniel e sobre os eventos atuais, de maneira panorâmica. Hoje eu vou gravar o vídeo aqui dentro do carro mesmo. Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo acréscimos nesse vídeo que vai aparecer aí na tela. Eu queria que você assistisse esse vídeo, que tem um mapinha mental, onde eu falei dos reinos, falei dos assuntos atuais, mas eu me foquei nas pernas de ferro. Nesse vídeo aqui eu vou trazer acréscimos sobre esse vídeo, então você tem que assistir esse vídeo também, caso você não tenha assistido. Se você assistiu, pode continuar por esse daqui. Então vamos direto no assunto, irmãos. Nesse vídeo eu mostrei para vocês que a história da humanidade todinha está modelada nessa estátua, a partir da Babilônia, que é a cabeça de ouro. E aí nesse vídeo eu fui mostrando os reinos antigos, comparando com os atuais, mostrando que Babilônia ainda existe, a Pérsia ainda existe, partes da Grécia, Roma, ou seja, eu fui mostrando os reinos até chegar nos pés. E aí eu frisei bastante a parte das pernas e os pés. É sobre isso que eu quero falar também. Algo que eu queria deixar falado aqui nesse vídeo, irmãos, e eu vou falar mais pra frente de novo através de um mapa mental, porque o mapa mental ajuda muito a gente visualizar as coisas, não é verdade? Nesse vídeo aqui eu vou estar apenas comentando, irmãos, e eu vou tentar passar para vocês algumas imagens aí na tela. Mais pra frente eu vou fazer um gráfico bonito, simplesinho, mas bem didático para explicar, e eu vou explicando isso de novo e acrescentando mais detalhes. Vocês podem perceber, irmãos, que Deus estabeleceu um paralelo entre a estátua e os 4 animais, coisas que eu já tenho falado nos vídeos. E na hora da explicação, seja da parte de Deus ou da parte do anjo, sempre vai ter a contagem do primeiro reino, segundo reino, terceiro reino e quarto reino. E aí acaba, não tem um quinto reino. Isso acontece nos animais também. No caso da estátua, fala que haverá um quarto reino que dominará o mundo. Assim também os animais, que são 4. E pode perceber que está sendo contado a partir da Babilônia. Então existe esse paralelo de 4 reinos, só que na hora que você vai olhar para a estátua com mais atenção, você vai ver que os pés é diferente das pernas. Porém, existe o ferro até nos dedos, até a ponta dos pés. E é por isso que foi contado até o número 4. Porque a partir do bronze, que seria o terceiro reino, é ferro até os pés. O que acontece é que a partir do bronze, irmãos, é ferro até os pés, até o dedo dos pés. E aí nos pés é inserido o barro. Essa é a diferença. Por isso que foi contado como 4. E também Deus usou 4 animais, mudou as figuras, mas falando dos mesmos reinos. Como existe esse paralelo de 4 reinos na estátua, aí muitos irmãos olham para a estátua somente como 4 reinos. Então no finalzinho do bronze ali, quando entra a parte de ferro nas coxas, ali alguns irmãos, ou seja, muitos irmãos, contam somente como Império Romano. Eles não contam Império Otomano, eles não contam nenhum outro reino, somente Roma, até a ponta dos pés, querendo dizer que nos pés iria ser inserido barro. Essa é uma explicação bem simplista, bem simplificada mesmo, e que não condiz também com a história, porque quando se fala do Império Romano, a gente tem que pensar em César, a gente tem que pensar nos romanos, a gente tem que pensar naquelas leis que existiam no tempo do Império Romano. E hoje não tem César, não tem leis de Império Romano, não tem os romanos marchando pela rua. Então eu entendo, irmãos, que essa é uma contagem bem simples, que além de não bater com a história, é bem limitada na escritura. Os irmãos vão olhar de maneira bem mais rica quando os irmãos olharem para a estátua, ao mesmo tempo para os animais, mas lá para Apocalipse 13, 17, porque é justamente em Apocalipse 17 que vai ter aquela revelação das 7 cabeças da besta como 7 reinos. Está escrito 7 reis, mas são 7 reinos. E ali Deus conta o Egito e a Assíria. Como que a gente sabe que Deus está contando o Egito e a Assíria nas cabeças? Porque o anjo dá a dica. Ali aquela conta do anjo, como vocês viram no vídeo passado, é uma conta, é uma matemática espetacular. Realmente o anjo tem que falar, aqui há uma mente de quem tem sabedoria. E aí começa a falar da besta. Sem contar que em Apocalipse 13 está escrito que aquele que tem sabedoria calcule a marca da besta. O número da besta, né? Que é 666. Então, como essa besta tem 7 cabeças e ela mesma é o 8º rei, então tem que contar as cabeças para chegar na marca, não é verdade? Não é pela marca que eu chego nas cabeças, é pelas cabeças que eu chego no número da besta, na marca, no número que revela o seu nome. E ali, na hora de explicar as cabeças da besta, o anjo vai dar uma dica, ele vai falar 5 caíram. Uma existe e a outra ainda não veio, quando vier tem de durar pouco.
Agora, como que nós vamos contar 5 cabeças como reinos que caíram? Se a gente começar por Babilônia, teria Babilônia, Pérsia, Grécia. O que existia era Roma. A conta não bate. E pela própria palavra de Deus, a gente vai ver que o Egito domina Israel, que é um império, que foi um império, e que a Síria, que também foi um grande império, domina Israel. E aí faz sentido você contar Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Caíram. Um existe. O que existia era Roma. E o outro ainda não veio. O que viesse depois de Roma teria que estar conectado com 10 chifres. Porque quando a gente olha para o animal, a gente vê isso. Quando a gente olha para as pernas de ferro, a gente também vê isso. Irmãos, eu vou fazer a explicação da estátua agora, das pernas da estátua. Presta atenção, porque é difícil de explicar, difícil de entender, porque talvez você nunca se encontrou com essa explicação. Mas presta atenção, você vai ver como é coerente. Eu vou estar repetindo várias vezes, perna esquerda, perna direita, rumo ocidental, rumo oriental, mas tenta se concentrar, você vai entender o que eu estou falando. Olha para o modelo da estátua que Deus apresentou e olha para o modelo da estátua que você vai estar formando na sua mente sem você perceber. Com essa explicação, eu vou fazer você perceber o modelo de estátua que você formou na sua mente. Você vai ver que fica uma coisa bizarra. É verdade, você vai olhar para a perna esquerda, curtinha, e para a perna direita, enorme. Aí você vai olhar para a perna esquerda, com um pezão enorme, gigante, de barro misturado com ferro, e para a perna direita, um pezinho pequenininho, mas com aquela pernona estendida. Ou você não vai olhar nada disso. Você vai tirar toda a profecia da perna esquerda, tudo, até o pé da perna esquerda você vai retirar, e os 5 dedos que estão ali você vai jogar tudo na perna direita e dizer que é o Império Otomano. E contar ele como o 7º reino que já foi ferido no passado e está revivendo no futuro. Essa conta nunca, jamais, vai bater com Apocalipse 17. Então, irmãos, hoje nós estamos nos pés da estátua. Nós estamos praticamente no peito do pé, mais ou menos no peito do pé da estátua. É sempre mais ou menos quando se fala de calcular essa parte dos pés. Sabe por quê? Sem sombra de dúvidas que nós não estamos mais somente no ferro. A parte do Império Romano passou. A Era do Ferro puro passou. Já começou a Era do Barro. É o assunto do vídeo. Então, barro misturado com ferro. Nós estamos nessa parte. A gente sabe que a gente não chegou nos dedos ainda. Essas 10 nações já existem. Os 10 reinos já existem, mas não receberam o poder. Eles ainda estão se juntando em número de 10. Então a gente não está na parte dos dedos, mas também não está na parte das pernas. Então a gente está na parte dos pés. Então quando nós vamos calcular que parte dos pés nós estamos, mais ou menos peito do pé, porque barro já começou a ser inserido há muitos anos atrás. Então, irmãos, nós somos o povo que podemos olhar para o alto. Imagine que você está nos pés da estátua. Nós podemos olhar para o alto, para cima e enxergar toda a estátua. Nós podemos fazer uma conta melhor. Todos os registros da história que ocorreu no tempo do ferro estão aí para a gente na internet. Vasculhar, pesquisar. Isso que eu falei no vídeo anterior. Então hoje a gente está nos pés da estátua e a gente pode olhar para o alto, irmãos, e enxergar toda a estátua montada. Isso quer dizer que a gente pode enxergar todo o período de ferro. A gente não precisa esperar acontecer, já passou. Então a gente tem que olhar para a história e ver o que ocorreu na Era do Ferro, no tempo do ferro. Alguns séculos atrás existia o Império Romano, 1700, 1800. Não existia mais Império Romano. Era Império Otomano. E aí que começa a ficar complexo as coisas. Sabe por quê? Porque quando você olhar para as pernas da estátua, você vai ver que Deus deixou um mapa ali. Você olha para a estátua e está vendo somente 2 pernas de ferro. Mas ali tem datas estabelecidas, tem histórias que você vai ter que calcular na mente. O que eu quero dizer, irmãos, é que com o ferro, Deus não está falando somente de Império Romano. Deus está falando da perna esquerda e da perna direita, os eventos que ocorreram na perna esquerda e na perna direita. Hoje você pode olhar para as 2 pernas de ferro e você vai ver que a história mostra que não é somente o Império Romano. Entrou também o Império Otomano. São 2 pernas, não são? Isso quer dizer que o Império Romano estava no Ocidente e também partiu para o Oriente. Essa história eu falei no vídeo passado, dá para eu repetir mais ou menos aqui. O que a gente tem que entender, irmãos, pela própria sugestão de Deus na palavra, pelo próprio modelo da estátua, como que foi formado as 2 pernas da estátua. Isso tem que coincidir com a história. Em 476, irmãos, a perna esquerda caiu. Tá vendo essa expressão que eu acabei de usar? A perna esquerda caiu? Essa expressão está errada, porque a perna não cai. Caiu o Império Romano Ocidental.
A perna da estátua não caiu. Essa expressão que eu acabei de usar, a perna caiu, está errado. Entendeu, irmãos? Em 476, Roma Ocidental caiu. Demorou mais ou menos 100 anos para ela cair, não caiu de uma hora para outra. Mas em 476, caiu mesmo. A perna não caiu, a perna continua. É aí que está a revelação. Só que antes da queda do Império Romano Ocidental, um homem chamado Constantino, que é o imperador Constantino, fez a expansão do reino para o Oriente. Esse imperador conquistou uma cidade que recebeu o seu próprio nome, Constantinopla. E essa Constantinopla passou a ser a capital do Império Bizantino. Isso quer dizer que Constantinopla e Império Bizantino é a mesma coisa. Constantinopla é a capital do Império Bizantino. Quando você for pesquisar no Google, você vai ver a história de Constantino, a história de Bizâncio. Então é preciso estudar isso daí. Isso daí faz parte da perna. E aí você começa a encontrar as datas na perna. Então o Império Ocidental caiu primeiro, mas a perna não caiu. A perna continua pelos bárbaros. A perna continua, irmãos. Se você colocar ali o fim da Era do Ferro, você vai criar um problema no formato da estátua. Aí então o Império Romano foi expandido para o Oriente. E aí o que aconteceu, irmãos? O Império Romano Oriental, o Império Bizantino, caiu em 1453 pelos turcos otomanos. O Império caiu, a perna não caiu. A perna continua pelo Império Otomano. Essa é a história. Se você está nos pés da estátua hoje, e se você olhar para cima, é isso que você vai enxergar. Então, irmãos, Deus sabia que hoje a gente estaria na parte dos pés da estátua e iria olhar para a estátua toda. Então, Deus sabia que restaria para nós algumas opções de interpretação. Ou a gente olharia para as pernas somente como Império Romano, o que ficaria incoerente na explicação, ou a gente iria olhar para a estátua e arrancar a perna esquerda da estátua e jogar toda a profecia na perna direita, e depois do Império Romano contar Império Otomano. Isso é um cálculo que não vai bater com o Apocalipse 17. Eu já tenho mostrado isso nos vídeos. Se você crê que o Império Otomano é o sétimo reino, que já foi ferido lá atrás, que é a cabeça que foi ferida, e está revivendo agora como oitavo rei, você não está fazendo as contas corretamente. Como que você vai calcular o Apocalipse 17 com a estátua? Essa parte é mais difícil de explicar, mas eu vou contar para vocês essa parte um pouquinho mais para frente. Deixa eu terminar o que eu comecei a falar. Você vai olhar para as pernas da estátua e Deus vai mostrar uma história para você. Deus vai mostrar que as duas pernas, elas são ferro até chegar aos pés. Então, o que acontece? Alguns irmãos, quando encontram a queda do Império Ocidental em 476, o que eles fazem? Arranca a perna esquerda. Ou seja, acabou a profecia ali na perna esquerda. E os 5 dedos que estavam no pé da perna esquerda, eles vão tacar tudo na direita. Quem faz isso é Joel Richardson. Ele induz muitas pessoas a pensarem assim. Um homem de Deus, admiro muito o entendimento dele, só que esse cálculo está errado, irmãos. Pode ver que está errado. A estátua é um modelo. Deus deixou um modelo na estátua. As pernas de ferro vão até o fim, juntas, no mesmo modelo, e aí vem os pés. E em cada pé tem 5 dedos, no Ocidente e no Oriente, não é 10 dedos no Oriente, entendeu? Então quando você olha para a queda do Império Ocidental em 476, você não pode dar o fim da Era do Ferro em 476 na perna esquerda, porque a perna esquerda continua. E aí quando você olha para a perna direita, para Roma Oriental, você vai ver que o Império Bizantino caiu em 1453 e aí veio os turcos otomanos. O que você vai fazer aí? Fim da Era do Ferro? Você tem que pensar. Chegou os turcos otomanos, conquistou Constantinopla em 1453. Em que parte da perna direita você vai colocar essa data? Você tem que colocar ela em algum lugar. Existe essa data. Foi projetada por Deus. Em que parte você vai colocar? Imagine que você vai colocar 1453 ali nos pés. Ou seja, acabou ali o ferro, entrou no tornozelo, misturou barro e ferro, aí você coloca o Império Otomano. Esse cálculo significa que você considerou que Roma Oriental, a perna direita, acabou a Era do Ferro em 1453. E aí você vai pegar nessa parte do ferro e coloca a data, estabelece essa data. Só que na perna esquerda, você vai colocar o fim da Era do Ferro em 476. Porque ali Roma Ocidental caiu para os bárbaros. Então você pode ver que a estátua ela vai cair, ela não vai ficar de pé assim. Você entende que está desproporcional? E isso foi criado por Deus. Não a desproporção, mas essa matemática foi criado por Deus, irmãos. Então qual é a conta super coerente? Roma Ocidental caiu em 476,
Roma ocidental caiu, mas a perna não caiu. Continua a perna. Agora, se você não quiser continuar a perna, você coloca o fim da Era do Ferro ali. Só que na perna direita, você vai ter que colocar o fim do ferro em 1453, o que vai deixar a estátua totalmente desproporcional com o modelo que Deus revelou. Então, eu acredito que é coerente, irmãos, na perna esquerda, Roma ocidental, você colocar a data 476, ali um pouquinho antes do joelho, né? Mais ou menos antes do joelho, na coxa, na parte de ferro, né, da coxa. E aí você continuar a perna, só que pelos bárbaros. Isso significa que a parte ocidental continua sendo Roma ainda a partir de 476. Só que agora vem um outro reino, os bárbaros. Eles constituíram um reino, não dominaram no mundo, sobre o mundo, mas é um reino. E através dos bárbaros vai vir ali a parte ocidental, a Europa ocidental. E continua a perna de ferro, senão você teria que colocar o fim, como eu expliquei antes. Agora, na perna direita, o Império Bizantino continua por mais ou menos 1000 anos, até 1453. Vêm os turcos otomanos, mas eu não coloco o fim do ferro ali. É um outro império, dominou o mundo, mas ainda é ferro. Isso quer dizer que o ferro não está falando somente do Império Romano, está falando de várias nações, está falando de tempos, da Era do Ferro. Agora, você pode achar essa conta que eu estou fazendo incoerente, só que eu consigo modelar a estátua até os pés, forma de ferro, porque as datas estão aí. Qual a opção que você vai escolher? Você pode escolher a primeira opção, olhar para a perna esquerda, Roma ocidental, colocar o fim do Império Romano em 476 e o fim da Era do Ferro, porque você vai continuar a perna de ferro. Se você não acha coerente isso, você não vai continuar a perna. Você vai colocar o fim ali, não é verdade? Ou seja, 476, você já está olhando para a perna esquerda e começando a enxergar o pé. Só que na perna direita vai continuar por mais ou menos 1000 anos. Ou seja, a perna direita continua e a perna esquerda acabou ali em 476. Olha só como isso não faz sentido, a estátua vai cair. A perna esquerda curta e a perna direita longa por mais 1000 anos. Até vir os otomanos. E aí nos otomanos você está enxergando a parte dos pés, não é? Barro misturado com ferro. E aí quando você chega na parte dos pés, fica mais incoerente ainda, porque você colocou o fim da Era do Ferro na perna esquerda em 476 e aí já começou os pés, barro misturado com ferro. Então desde 476 na perna esquerda está na parte dos pés. Entendeu, irmãos? Só que na perna direita o Império Otomano entra em 1453, reina por mais 600 anos, porque o Império Otomano é o quê? Barro misturado com ferro? Então 600 anos na perna direita de barro misturado com ferro. E na perna esquerda, quantos anos? Se você contar a partir de 476? Ou seja, um pé enorme, um pezão na perna esquerda e um pé menor na perna direita. Totalmente desproporcional. Sem contar que essa conta de contar o Império Otomano como o sétimo reino, depois do Império Romano, você vai ter que pegar os 5 dedos que estão na perna esquerda e colocar eles na perna direita. Aí você pode dizer, mas por que eu tenho que fazer isso? Catar os dedos de uma perna e colocar na outra? Porque você já não está mais olhando para a perna esquerda, a partir de 476. Acabou o ferro. E aí você vai olhar para a perna esquerda, barro e ferro, o que você está olhando ali? Ocidente? Mesmo assim, o pé fica enorme, a perna curta e o pé enorme. E mesmo que você não olhar para a perna dessa maneira, é dessa maneira que você está desenhando ela na sua mente. Você não está percebendo, mas esse está sendo o modelo da estátua que você está formando. Mas o modelo que Deus apresentou é 2 pernas de ferro, nas medidas iguais até o fim, e 5 dedos na perna esquerda. Isso quer dizer que 5 reinos que vão se unir à besta tem que estar no Ocidente e não tudo no Oriente. Deu para entender, irmãos? Imagine isso que eu estou falando num gráfico. Vocês vão ver que isso que eu estou falando faz sentido. Agora, irmãos, para finalizar esse vídeo, imagine você calculando as 7 cabeças da besta junto com a estátua. Por que eu falo isso? Porque em Apocalipse 17, Deus está explicando as 7 cabeças. Mas não está explicando só as 7 cabeças da besta. Está explicando também Apocalipse 13. Ou seja, as 7 cabeças da besta. Mas Apocalipse 13, presta atenção, aquela besta de Apocalipse 13 está em paralelo direto com Daniel 7, o 4º animal, que tem 10 chifres, da onde sai o chifre pequeno. E esse 4º animal
ou seja, todos os animais, mas esse quarto animal vai estar em paralelo com a parte dos pés da estátua. Sim, com a perna também, mas com a parte dos pés, porque 10 chifres, 10 dedos. Eu nunca vi alguém desvincular os 10 chifres do quarto animal dos 10 dedos da estátua. Nunca. Você pode ver que os tempos são os mesmos. Existe tanto paralelo estabelecido por Deus entre os 10 dedos da estátua e entre os 10 chifres, que se eu fosse falar aqui, eu iria ficar 5 minutos só falando os paralelos, mostrando os tempos, o reino estabelecido, o último reino. Mas você sabe já, né? Você entende. Então, quando se fala dos 10 chifres da besta em Apocalipse 17, está falando dos 10 chifres da besta em Apocalipse 13, que está com 10 diademas. Também está falando dos 10 chifres do quarto animal. E tudo isso vai estar em paralelo com os 10 dedos da estátua. Então, em Apocalipse 17, no ponto que está explicando dos 10 reis, está falando dos pés da estátua, dos dedos. Então, calcula, se você fosse olhar para a estátua, você vai olhar Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e os pés. Até aí deu 5 reinos, mas contando a partir de Babilônia, da cabeça de ouro. Se você levar em consideração o Egito e a Síria, aí você vai ter 7 reinos. Egito, 1, Assíria, 2. Aí vem a cabeça de ouro, 3. Aí vem a parte de prata, Pérsia, 4. Vem a parte de bronze, Grécia, 5. Aí vem a parte das pernas de ferro, 6, que seria o Império Romano. Começou com o Império Romano, mas não somente o Império Romano. E depois vinham os pés, 7. Tenta jogar o Império Otomano lá nos pés. Vamos supor que o Império Otomano está lá nos pés. Seria o 7º reino, na estátua. Só que ao mesmo tempo, você que pensa assim, você está dizendo que o Império Otomano já foi ferido lá atrás. Ou seja, em 1922 ele caiu. Ele recebeu a espada, caiu. E agora ele está revivendo para se formar os 10 dedos. Então, nos pés da estátua, você estaria enxergando 2 reinos. Lembra? Você colocou o Império Otomano nos pés da estátua. Então, ele está revivendo como 8º rei, na parte dos dedos. Então, você está olhando para os pés, sem perceber, mas você está contando 2 reinos nos pés. Então, Joel Richardson, sendo mais coerente nessa conta, ele olha para a parte das pernas da estátua e não conta o Império Romano. Ele pula, ele conta o Império Otomano. Aí sim ele olha para as pernas de ferro e conta como o Império Otomano, diz que o Império Otomano, sim, ele dominou o mundo inteiro, ele que destruiu tudo, e isso não condiz com a história. E aí ele conta somente o Império Otomano na perna direita. Na Roma Ocidental ele não olha mais. 476 ali caiu o Império Ocidental, arrancou a perna fora. Os pés da perna esquerda foi jogado fora e somente os dedos da perna esquerda foi passado para a perna direita, da onde vão vir os 10 reis. Essa conta é uma conta sem pé e sem cabeça. É uma conta meio... Como é que consegue? O modelo da estátua não é esse. Não é arrancar a perna esquerda fora a partir de 476. O modelo da estátua é perna esquerda até o fim, perna direita de ferro até o fim. E o ferro também começou na perna esquerda, depois começa a ser formado na perna direita, e aí ele vai descendo de conformidade com as datas estabelecidas na história. Mas o final do ferro é junto. Você não está olhando para a estátua e vendo o fim do ferro ali nas coxas da estátua, na parte ocidental, e na parte oriental, na parte direita, você vai estar vendo o fim do ferro na parte dos pés, ou seja, lá onde você queira colocar. O fim do ferro é junto. Então, se você fizer a conta, essa conta espiritual, e colocar o Império Otomano como 7ª cabeça, olhando só para Apocalipse 17, pode ser que você consiga fazer isso. Mas você não vai conseguir colocar em harmonia com os 4 animais e principalmente com a estátua, que é o melhor mapa para você olhar. A estátua é o melhor mapa. É onde você vai poder colocar as datas e tudo mais. É mais complicado você fazer isso na parte dos animais. Deus vai acrescentar detalhes com os animais, vai falar coisas que ele não está falando na estátua, mas na estátua Deus está falando coisas que ele não está falando nos animais. E você não vai poder negar que em Apocalipse 17, quando o anjo está explicando os 10 chifres da besta, ele vai estar falando ao mesmo tempo dos 10 dedos da estátua. Em Apocalipse 17, quando você vê a explicação dos 10 chifres, você vai entender que ali está falando do 7º reino, não somente do 8º, do 7º. Como eu já expliquei tudo isso em outro vídeo, eu não vou repetir de novo. Mas quando você for olhar Apocalipse 17, verso 10, 11 e 12, você vai ver que a explicação dos 10 chifres
está falando do 7º reino que dura pouco. Tem que ser depois do 6º. Os 10 chifres tem que estar em uma das cabeças da besta, concorda? É uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Os chifres não pode estar espalhado em todas as cabeças, ele não pode estar na 4ª, na 5ª, na 6ª cabeça, ele tem que estar na 7ª cabeça da besta. Porque se você colocar os 10 chifres na 6ª cabeça, você vai estar colocando os chifres em Roma. 5 caíram, 5 cabeças caíram, uma existe, Roma. E no tempo de Roma não tem 10 chifres. Mas daquele mesmo reino sairiam 10 chifres. Essa expressão, esse termo, está em Daniel 7. Daquele mesmo reino sairão 10 chifres, 10 reis. Quando você olha para o animal, daquele mesmo reino, você está olhando para o animal. Você não tem a totalidade da revelação. Então, quando você olha para a estátua, você entende. Daquele mesmo reino sairão 10 chifres. Olha para a estátua. O mesmo reino é perna esquerda e perna direita. Nos animais não tem essa informação. Roma ocidental, Roma oriental. Acontece que a história mostra que a Roma ocidental caiu em 476 e veio os bárbaros. E aí vem a Europa ocidental. Agora na perna direita caiu, houve ali a parte do Império Otomano, tudo, Primeira Guerra Mundial, Segunda. E aí a partilha do Império Otomano que caiu por causa da Primeira Guerra Mundial, acontece ali as várias nações, é a partilha do Império Otomano, as várias nações islâmicas. Turquia, Iraque, Irã, Síria e todas essas nações que aparecem ali no Oriente Médio. É a partilha de um Império Otomano. Então o Império Otomano, nos meus cálculos, ainda é a parte de ferro da estátua. Porque senão eu vou criar aquele modelo distorcido da estátua. E na hora que for fazer os cálculos dos 7 reinos, eu nunca vou conseguir coincidir os 7 reinos de Apocalipse 17 com a estátua, sempre vai dar errado. Concluindo esse estudo, irmãos, na parte de ferro, Deus não está falando somente de um império. Embora Deus fale, será um 4º reino que dominará o mundo, não está falando somente de um império, porque a história mostra que a parte ocidental caiu para os bárbaros e a parte oriental caiu para o Império Otomano. Aí você decide o que você vai fazer com as pernas. Então você vai enxergar esse registro na história, na Era do Ferro. Roma ocidental cai por um lado, em específica data. A Roma oriental também cai por outro lado, em determinada data. Cada perna vai cair para um reino e aí vai se dividir. Vai ter a partilha do Império Otomano, como também vai ter várias nações na parte do Ocidente. Então estão separadas. Só que quando chega nos pés, você vai ver que é um reino dividido. Um reino dividido. Então quando chega na parte dos pés, as nações que estavam separadas era a Era do Ferro, sem alianças. Quando começa o barro a se misturar, aí você vai ver que as nações começam a querer se unir. Essa é a parte do peito do pé, ali calcanhar, peito do pé da estátua. Elas começam a fazer aliança, se unir. Aí está a conclusão da Segunda Guerra Mundial, a ONU e tudo mais. Aí você vai encontrar a ONU querendo unir as nações, fazer alianças, tratados de paz. Aí você está na parte dos pés, era da internet, globalização. E aí a gente está caminhando para os dedos da estátua, para os 10 dedos. Aí você vai ver a expressão em Daniel, será um reino dividido. Dividido por causa de barro e ferro. Não por causa somente de 10 dedos, ou de 2 pernas, ou de 2 pés. Por causa de barro e ferro. Então um reino é um reino, mas dividido. Mas é um reino. Só que na parte das pernas não estava assim antes. Se você for contar direitinho, perna esquerda cai para os bárbaros, perna direita cai para os otomanos, aí tem a partilha dos 2 lados, e estava tudo dividido, separado. Mas só que nos pés, esses reinos tentam se unir um com o outro. Aí eu creio que é preciso de um estudo para entender tudo o que significa barro e ferro, porque não é somente uma coisa. Olha só para o ferro. Talvez você olhava somente como Império Romano. Alguns olham somente como otomano, mas na história da humanidade, que tem que estar em concordância com o modelo da estátua, você vai ver vários reinos. Começa com o Império Romano, mas aí entra a parte ocidental, entra a parte oriental com os turcos otomanos, até que chega nos pés e eles começam a querer se unir. Aí você forma o modelo exato da estátua. 2 pernas de ferro até o fim, aonde começa os pés e é inserido o barro caminhando para os dedos. Entendeu, irmãos? Se você pensar nisso que eu estou falando e entender o que eu estou falando, você não somente vai sustentar o modelo da estátua corretamente,
os pés tudo certinho, bonitinho, como também você não vai deixar de fora a parte do Vaticano, eles querendo fazer aliança com o Império Otomano, os senhores do mundo, todas essas partes que são descartadas por aqueles que são inclinados a olhar somente para o Império Otomano, para o mundo islâmico. Agora você vai poder enxergar essa área através da perna esquerda de Roma Ocidental, ou seja, esses personagens não vão ficar de fora. Eles vão começar a se unir até que forme o império. Agora sim, o anticristo vem da Roma Oriental, da perna direita, e o reino que se levanta com poder e autoridade é o mundo islâmico. Entendeu? Só que o barro se une com o ferro começa a se misturar com barro, e esse vai ser um assunto do próximo vídeo. O que seria barro e ferro, segundo a palavra de Deus e segundo o que a gente vê na realidade do nosso mundo. Entendeu, irmãos? Pensa com cuidado nisso daí. Vocês vão ver que vocês vão formar um modelo coerente da estátua, vai coincidir as coisas, não vai contradizer em nada. Eu estou falando isso, irmãos, porque nos vídeos eu estava ensinando até certo ponto coerentemente, só que nessa parte dos pés, das pernas e dos pés, eu não estava enxergando corretamente. Eu fui influenciado sim por alguns irmãos, induzido pelo pensamento de Joel Richardson em alguns vídeos, só que fazia muito sentido para mim isso daí. E o que não fazia sentido é ficar olhando para o Vaticano, olhando para o anticristo Papa ou para o anticristo que vem do Ocidente, porque segundo as profecias, o anticristo é islâmico, ele vem da parte islâmica. Ainda que a gente tenha dúvidas, como que os judeus vão aceitar um islâmico que está falando do Alcorão? Essas dúvidas são respondidas pela palavra, não é o assunto do vídeo aqui, mas elas são respondidas pela palavra. Você conhece o falso profeta? Você sabe o que o falso profeta faz na terra? Então não é difícil de entender que os judeus vão aceitar isso daí. E os judeus que vão aceitar isso daí são os judeus apóstata de tudo, até de Moisés. Vai ter muitos judeus que vai começar a olhar para Cristo por causa desses eventos. Porque vai vir uma grande apostasia em Israel, mas é uma grande apostasia, não é a apostasia que está lá hoje. Porque hoje Israel está em apostasia. Não é todos os lugares, não é todo mundo que está em apostasia, mas Israel hoje lá está em prostituição. Pessoa que olha para o Estado de Israel e vê e pensa que está tudo bonitinho, que está tudo, Israel está andando de conformidade com a palavra de Deus, eu não sei o que está pensando da Escritura. Porque Deus disse que quando Israel estivesse andando direito nos caminhos dele, Israel iria ser cabeça e não cauda. Israel iria dominar as nações e não ser dominado. Então eu pensava assim, vi que não estava coerente e mudei a interpretação. E olha que eu já tenho vídeos gravados no canal, já ensinei dessa maneira. Então por causa das profecias, eu ainda espero e sempre vou esperar o anticristo vindo da parte do Oriente Médio. Mas agora eu não vou descartar certos personagens que eu descartava antes, na parte do Ocidente, porque agora eu enxergo a perna até o fim. Eu enxergo o que a história nos revela e consigo entender que a estátua estava falando já isso. Então a gente pode estabelecer datas nas pernas pela própria história. Foi Deus que comandou tudo, não foi? Ao invés de eu tirar a perna esquerda, deixar a perna esquerda menor e a perna direita maior, sabe? Criar um modelo bem bizarro da estátua, sem que eu perceba isso ainda. Não. Deixa o modelo da estátua do jeito que ela está e tenta entender a história da humanidade modelada no ferro, a Era do Ferro. Tudo bem, irmãos? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a Era do Ferro e comentar um pouquinho sobre barro e ferro. Tá bom? Vai ser a continuação desse vídeo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Espero que você tenha entendido o que eu falei. Pode comentar aí embaixo que eu vou tentar responder aos irmãos. Eu sei que nem todos vão entender o que eu falei, mas alguns irmãos vão entender, vão ver a coerência disso, porque vão imaginar a estátua e vão reconhecer as datas estabelecidas na história e vão ver que o formato da estátua que a gente estava imaginando na nossa mente ou estava deixando de imaginar, estava errado. O formato correto da estátua é aquele que está mostrando em Daniel. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz de Cristo.